Então todo mundo ficava falando, cara, arruma um emprego de verdade, você tem que ter um registro em carteira, você fica trabalhando por conta. Se você entender o que eu tenho pra falar aqui no vídeo de hoje, eu tenho certeza, você vai terminar esse vídeo aqui e vai montar o seu próprio negócio. Se você não sabe, 99% das pessoas que querem começar um negócio, seja de forma online, vendendo digital, seja montar uma loja, montar um negócio físico, elas sempre fazem as mesmas coisas, as mesmas burrices. Primeiro, ela se deixa desmotivar por pessoas que estão ao redor dela, elas confiam em determinadas pessoas e essas pessoas ficam desmotivando ela, ou a pessoa copia o que todo mundo tá fazendo, o hypezinho do momento, ou elas ficam na ganância de buscar o que mais dá dinheiro. E aí o que acontece? A pessoa senta na graxa e não consegue ver resultado. E eu vou falar uma coisa pra você, eu mesmo, quando eu comecei aqui na internet, todo mundo falava, cara, arruma um emprego de verdade. A pessoa, ela tem uma percepção, ela tem uma crença que é dela e ela reflete isso na gente. Então todo mundo ficava falando, cara, arruma um emprego de verdade, você tem que ter um registro em carteira, você fica trabalhando por conta, você perde um monte de benefícios, você perde convênio médico, você perde isso, você perde aquilo. Mas cara, sabe o que é engraçado? Em 90% dos períodos da minha vida, eu me vi numa situação muito mais agradável e confortável do que essas pessoas que ficavam me falando que tinham essa instabilidade falsa aí por estar trabalhando num regime CLT, por trabalhar num concurso público, por ter 13º, por ter 14º, por ter um monte de benefício. Então, se você tem vontade de empreender e não sabe por qual nicho de atuação começar, como dar o primeiro passo, se você me der a honra de ficar até o final desse vídeo, em 4 passos, eu vou te mostrar como você fazer para escolher um nicho de mercado para começar o seu negócio próprio. Então vamos pro vídeo. Uma coisa muito importante que eu tenho para falar para você é a indecisão e a dúvida na hora de montar o seu próprio negócio é a reação mais comum para todo mundo. Então essa sensação, ela não é exclusiva sua, tá bom? Eu já passei por esse tipo de indecisão e todo mundo que vai começar também vai passar. Dá vontade de desistir, é a falsa sensação de que você não leva jeito para fazer a coisa, mas na verdade é que tudo que é novo, tudo que a gente não tem competência, tudo que a gente não tem habilidade, o nosso cérebro ele não tem resposta imediata para dar para resolver determinada situação. Vou dar um exemplo bem claro. Quando você tem o primeiro filho, e eu tenho 2, eu tenho experiência de causa para falar para você, você pode ler, você pode estudar, você pode fazer curso, você pode fazer mentoria, a sua mãe pode ter tido 30 filhos, mas na hora que o bebê chora de cólica 4 horas sem parar, você vai começando a ficar mal, cara. Você vai falando, meu Deus do céu, como que eu não consigo dar jeito de fazer uma criança parar de chorar? Por quê? Porque é um evento inédito e porque você não tem a habilidade prévia para resolver esse tipo de problema. Você não tem competência, o seu cérebro ele não tem um registro de eventos anteriores para você resolver isso. E a mesma coisa vai acontecer quando você for abrir um negócio. Porém, entretanto, quando você tem uma metodologia, quando você segue um processo, você consegue ter muito mais previsibilidade do caminho que você quer chegar, do objetivo que você quer chegar. É claro que ele não vai resolver todos os problemas, mas ele te dá uma luz. Você já começa com um mapa. Eu tenho que ir daqui até lá e eu vou conseguir. Então eu vou te passar agora 4 passos para você conseguir identificar qual que é o melhor nicho de atuação no seu caso. E o primeiro passo que você precisa entender e você precisa fazer é uma autoavaliação e identificar quais são as suas paixões e quais são as suas habilidades. Então, o que você faz? Você começa olhando para dentro de você e você confere, lista todas as suas habilidades. O que eu tenho de paixão, o que eu tenho de experiência para atuar em determinado nicho. No caso de paixão e de interesse, o que você adora fazer? Quais são os seus hobbies? Ou quais são os assuntos preferidos que você não cansa de aprender nunca? Uma coisa que você tem que deixar bem claro na sua cabeça é o seguinte: empreender não é a relação entre você escolher comer no McDonald's ou você comer no Burger King. Não é esse tipo de relação. Você tem que sentar e você tem que gostar de fazer aquilo. Porque senão você vai se cansar. Passa 2, 3 meses, você joga tudo pro alto. Porque você não aguenta mais ver uma coisa que não faz parte do seu habitat, não faz parte de você. Ainda nesse passo 1, quais são as habilidades e quais são os conhecimentos que você tem? Em que você realmente é bom? Quais são as habilidades que você desenvolveu profissionalmente ou por conta própria que fazem você conseguir estar mais próximo, ter mais compatibilidade, ter mais empatia por determinado nicho? Um grupo de pessoas pede um monte de coisa pra você e o que elas mais falam que você consegue resolver pra ela? Um outro ponto ainda no passo 1 aqui é experiência.
qual é a experiência de mercado ou formação que você tem. Você já fez alguma faculdade? Você já fez algum curso? Você por acaso consegue fazer uma faculdade? Você consegue fazer algum curso? Você tem uma habilidade, experiência? O que você já experimentou que isso impregnou dentro de você para você conseguir falar bem assim? Eu tenho experiência nesse nicho, já trabalhei numa contabilidade, eu já trabalhei numa metalúrgica, eu já trabalhei fazendo sapato, eu já trabalhei numa loja que fazia roupa. Então, quais são as experiências que você pode juntar nesse momento que quando você montar o seu negócio, ele vai te gerar competitividade, ele vai te gerar credibilidade. Então precisa definir isso: paixão, interesse, habilidades e conhecimento e quais as experiências que você tem. Se você conseguir colocar isso numa folha e decifrar isso, já é um passo longo que você vai fazer. Um outro ponto ainda nesse passo 1 é quais são os recursos que você tem, qual o dinheiro que você tem, qual a disponibilidade de tempo que você tem. Isso daqui voga muito, porque se você for escolher alguma coisa que você não tem tempo para fazer ou que você não tem o mínimo de recursos para fazer, esquece que não vai dar certo. Então você precisa ficar atento nisso. E qual que é uma tarefa muito simples para você conseguir idealizar, para você conseguir tirar de dentro da sua cabeça a ideia e você colocar no papel e isso daí começar a virar um projeto? É fácil. O que você vai fazer? Você vai fazer uma lista com pelo menos 5 áreas que combina aí com as suas paixões, com as suas habilidades e com as suas experiências. E ver se você tem o recurso para desenvolver em cima disso. Então faz isso, cata um papel, anota lá 5 áreas que combinam com você, com as suas características. O passo 2 é pesquisar o mercado e identificar qual tipo de problema que você pode resolver. O seu nicho, ele precisa especificamente resolver um problema real, ou ele precisa entender qual é o desejo que as pessoas têm de chegar a determinado objetivo, chegar a determinada meta. E para desenvolver essas habilidades, você descobrir, fazer uma pesquisa de mercado e você identificar alguns problemas, você tem algumas ferramentas. A primeira ferramenta que você tem é identifique dores e necessidades em cada uma das áreas que você listou no passo passado. Você listou 5. Você vai descobrir o quê? Você vai descobrir quais são as dores e quais são as necessidades em cada uma dessas áreas que você listou. Outra coisa, fazer pergunta. Qual é o problema que as pessoas têm nessa área? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como eu posso facilitar o caminho dela? Como eu posso levar ela a ter o objetivo que ela tem? Outro tipo de pergunta que você pode fazer: o que as pessoas estão dispostas a pagar para ter essa resolução de problema? Até quanto que essa pessoa está disposta a pagar para mim? Outra coisa que você tem que fazer, você precisa analisar a sua concorrência. Muita concorrência pode ser um bom sinal de que muita gente ganha muito dinheiro nesse tipo de nicho. Mas uma coisa que você tem que ficar atento: quanto mais concorrência, maior é a barreira de entrada para você começar nesse nicho. Mas pode sim, se você descobrir especificamente qual a dor que o seu público tem, ele pode ser, sem sombra de dúvida, uma coisa muito boa. E ao mesmo tempo que você tem nicho que é muito concorrido, você também tem nicho que é pouco concorrido. E ele pode significar duas coisas. Primeiro, que as pessoas que estão procurando nichos para atuar não enxergam uma demanda nesse nicho específico, é uma ótima. Por quê? Porque você pode estar descobrindo um nicho que tem um alto volume de demanda e você pode sim, cara, estourar e fazer um monte de coisa. Mas uma coisa que você tem que tomar cuidado também é que, do mesmo jeito que tem pouca concorrência, pode ser que esse nicho ninguém esteja correndo atrás dele justamente porque é um nicho muito perigoso. Uma outra ferramenta é encontre subnichos. Um erro muito comum que as pessoas fazem é, elas querem nichos cada vez maiores, elas procuram nichos muito amplos para começar. Poxa, eu não sei o que começar, então vou começar no marketing digital. Uma suposição, marketing digital é uma coisa muito ampla, mas imagina que se você começar marketing digital para dentista, loja de roupa para crianças, ou mesmo se você quer, um exemplo, montar uma clínica, você vai montar uma clínica de fisioterapia. Clínica de fisioterapia é muito ampla, mas se você pegar clínica de fisioterapia para atletas, já é um nicho mais específico, já é um nicho mais focado. E isso daí, ele te destaca no meio do mercado inteiro. Por quê? Porque todo mundo está sendo generalista. Boa parte das pessoas são generalistas. Então, se você talvez atuar em um nicho específico, esse nicho aí vai conseguir alavancar mais na sua mão. Então, para definir esse segundo passo, que é fazer uma pesquisa de mercado, o que você faz? Você faz pesquisa no Google, entra em rede social, entra em grupos, tem vários grupos de internet aí no Telegram, no WhatsApp, que o pessoal coloca grupo de XYZ de vários nichos, entra nesses grupos, entra em fórum, vê o que é que as pessoas, entra no Reclame Aqui, é uma coisa que as pessoas não veem, entra no Reclame Aqui, vê lá, vou começar a vender calçado infantil, feminino. Entra lá no Reclame Aqui e vê o que é que as pessoas falam. Essas reclamações, ela pode ser um atributo muito forte para você conseguir desenvolver melhor o seu nicho. Então, faça isso. Entra no Google, entra em pesquisa, mas principalmente, tenta descobrir quais são os problemas
de dentro dos nichos já existentes que você pode resolver. Se tem um problema muito recorrente e você consegue quebrar essa objeção, quebrar esse problema, possivelmente esse nicho de atuação que você vai fazer vai ser uma coisa muito forte. Passo de número 3 é você avaliar se é viável você fazer isso e qual o potencial financeiro. Não adianta você fazer, eu descobri um nicho aqui super incrível, muito louco, todo mundo compra, mas o lucro é baixo, você tem uma margem percentual muito baixa. E um bom nicho, ele não é somente algo que você gosta e que tem muita demanda, mas que também pode te gerar lucro. Você fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que tem muita demanda, mas ele não te dá lucro, meu amigo, esquece isso. Então os questionamentos que você tem que fazer para saber se o seu nicho é viável e se ele rende financeiramente é a disposição para pagar. As pessoas nesse nicho, elas gastam dinheiro para resolver esse tipo de problema, e qual que é o valor percebido da solução que você entrega? Vou dar um exemplo bem claro para você. Um dos nichos que mais vende é essas quinquilharia que vem da China, é cortador de unha, é espremedor disso, é utensílio de cozinha. Cara, um ralador de cenoura, um ralador de batata. Cara, qual é o nível de valor que você pode gerar em um ralador de batata? Não tem como. Então, tipo assim, você vai seguir a média do mercado. Se todo mundo tá vendendo a R$10, não tem como você vender a 150. A menos que seja um negócio assim, totalmente tecnológico, um negócio super inovador, mas você tem que definir muito bem qual é o seu público, qual o problema que esse ralador de batata vai resolver. Outra coisa que você tem que ver também são as tendências de mercado. Um exemplo, vou montar uma loja física no centro da cidade, o aluguel, R$20 mil. Cara, mas será que a tendência é que cada vez as pessoas continuem comprando mais em lojas físicas ou que as pessoas vão para a internet? Eu dei um exemplo óbvio aqui. É claro que hoje em dia as pessoas estão migrando, estão optando por comprar na internet. A pessoa não precisa se locomover, a pessoa não gasta tempo. A tendência é que as pessoas comprem cada vez mais na internet. E só uma dica importante se você pensa em montar um negócio na internet. Apenas 8% da população brasileira ela tem o hábito de comprar na internet. Isso vem crescendo. Vem crescendo. Então o fato de ter 8% quer dizer que tem uma tendência, um oceano azul para você desfrutar se você montar o seu negócio já no digital. Uma dica muito importante para você. Então é uma coisa para você ficar ligado. Preste atenção nas tendências. Não vai, eu tenho um sonho de fazer XYZ, mas depois de um ano você cata e quebra a cara. Então o filtro que você usa aqui, o que você faz? Você escolhe 2 ou 3 nichos que você entende que são mais promissores e que geram uma base de lucro maior, que vão gerar caixa, porque afinal de contas você vai montar um negócio para você ganhar dinheiro. Não é só para você falar, eu sou um empresário. Não, você precisa ganhar dinheiro com isso. E aí então você faz isso, você escolhe 2 ou 3 nichos aí que são mais promissores, que tem uma tendência de mercado a crescer mais e mais, que tem demanda de mercado, que você consegue resolver problemas claros e, claro, que te dê dinheiro. Lista isso e aí você vai começar com base nisso daí que você está listando. Quarto passo, você precisa validar e testar. Nada na vida você já vai ter sucesso assim logo de cara. É muito difícil, cara. É muito difícil. É quase que impossível. E, na verdade, você nem tem que pensar nisso daí. Você tem que pensar que você precisa validar o que você está falando e você precisa fazer muitos testes. Se eu fizer assim, dá mais certo. Se eu fizer assado, dá menos certo. Então, não espera pelo produto perfeito. A melhor coisa que você tem para fazer é testar a sua ideia de forma rápida e de forma barata. Também não adianta você catar e falar, vou fazer um empréstimo para fazer um teste, vou catar R$20 mil no banco para fazer um teste para vencer esse produto. Não, você tem que testar da forma mais fácil. E isso eu dou o nome de quê? De oferta mínima viável. Você cria uma versão mais simples do seu produto ou do seu serviço. Pode ser uma consultoria barata. Vou cobrar R$150 numa consultoria. Porque dali você vai refinando a sua ideia. Isso aqui não funcionou tão bem. Isso aqui funcionou mais ou menos. Vai montar alguma coisa relacionada à confeitaria, culinária. Valida com o que você tem. Não sai comprando um monte de equipamento, não sai montando site, não sai fazendo um monte de coisa. Não, tenta fazer o mínimo viável, o mínimo esforço viável. Eu vou fazer 10 bolos de pote, vou oferecer para as pessoas e aí vamos ver o que vai dar. Você vai catando e vai testando. Que já emenda de uma outra coisa que você precisa fazer. Você precisa ter vendas reais para pessoas reais. Então, no mesmo modelo do bolo de pote, cara, você trabalha numa empresa, uma suposição que você trabalha no regime CLT, você está assistindo esse vídeo para começar a empreender. Cara, faz lá 10 bolos de pote e leva na empresa. Fala, gente, tô fazendo bolo de pote aqui, você não quer dar uma experimentada? E uma outra situação, vou começar a vender marmitex, quais são os pratos que as pessoas mais gostam? Oferece para o grupo ali, às vezes você é de uma comunidade evangélica ou de qualquer outro tipo de comunidade, você até oferece pro pessoal, toda terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sei lá, feira, vou vender feijoada, vou fazer
um doce especial, vou fazer uma torta. Cara, oferece isso para esse público. O público validando essa ideia, você já tem uma perspectiva se você pode continuar ou não. E o negócio é, se você investiu pouco e você não teve retorno nenhum, tudo bem, sem crise. Investiu um pouquinho ali, validou a oferta, deu certo ou não deu certo, acabou, você cata e continua. E você fazendo isso, oferecendo para pessoas que são próximas, pessoas que são reais, não ficar elocubrando um monte de ideias aí que não vai sair do papel, é legal porque se você vende para essas pessoas vão começar a te dar feedback. Se elas gostaram, se tava bom, se elas pagariam, se tá barato, se não tá. Pede um feedback honesto para essas pessoas aí, que esse feedback aí vai ser o ouro que você vai garimpar. Pô, eu tenho uma loja de carro. Cara, pergunta pro cliente, por que você resolveu comprar aqui? Aonde você achou a gente? Você achou a gente num site? Você foi por uma indicação? Cara, pergunta. Essas perguntas, elas com certeza vão ser usadas para quebrar objeções de outras pessoas, podem se tornar os seus clientes. Então esse feedback aí é super importante você ter. Precisa de feedback para quê? Para você validar toda essa estrutura que você está montando. E aí qual que é o filtro que você usa? Cara, fez o teste, mínimo viável, gastou um pouquinho de dinheiro, ofereceu para todo mundo, fez algumas vendas, fez algumas consultorias, fez algum tipo de serviço, cara, filtra as informações que essas pessoas te passaram e começa a melhorar nos pontos que ela acharam legal. Poxa, a marmita vem bem cheia. Cara, você não vai catar e vai fazer a marmita mais vazia. Eu gostei do atendimento porque é muito humanizado. Os atendentes são super bons. Então, esses feedbacks aí, você vai pegando e vai tentando melhorar cada vez mais. Não há uma coisa que esteja boa que não possa melhorar. Uma outra coisa é receber feedback ruim. Receber o feedback ruim, cara, pega esse feedback ruim, essas coisas, esses pontos que são ruins e vai conversar com a sua equipe, vai conversar com o seu parceiro, faz uma introspecção, conversa com você mesmo. Como que eu posso melhorar a entrega? Como que eu posso melhorar o fluxo? Como que eu posso melhorar a rapidez? Como que eu posso dar um desconto? Como que eu posso criar uma promoção? E juntando tudo isso, você vai conseguindo ter um outro panorama, você vai conseguindo ter uma outra visão. Por quê? Porque você não está começando a sair do zero. E agora que você já tem um mapa, eu te entreguei aqui um mapa com esses 4 passos para você começar a decidir por onde que você quer mexer, por onde que você quer começar a empreender, arregaça a manga, segue todas essas orientações que eu te passei aqui, que eu tenho certeza que vai dar certo aí para você. Gostou desse vídeo? Já deixa aquele likezão maroto, se inscreve aqui no canal, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda para mais pessoas que, assim como você, quer aprender a empreender e não sabe, não tem a mínima ideia de por onde começar. Beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fique com Deus e tchau, tchau.